Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro, trazendo para vocês mais um episódio da série A Guia Resenha e dessa vez falando sobre um livro que é o salvador da pátria deste canal desde que eu o encontrei na agora infelizmente fechada Livraria Galileu, que é A História do Rio em 45 Objetos. Diferente dos outros livros desta série, eu não li esse livro em sequência, eu uso ele mais para consulta. Para ser bem sincera. Aliás, é a primeira das características desse livro. Ele pode sim ser lido em sequência, mas ele também pode ser lido por tópicos fora de ordem ou mesmo pode ser utilizado somente para consulta. Mas antes de ir direto para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem no link, me mandarem mensagem de texto via WhatsApp, isso é muito importante, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Então agora, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. Na verdade, já na introdução, ele já começa dizendo a que veio. Por isso, começarei este vídeo com a primeira citação direta do livro. Este livro se propõe a contar a história do Rio de Janeiro a partir do estudo de objetos que participaram da vida da cidade, tendo como estímulo as comemorações dos 450 anos da fundação do Rio de Janeiro, que, por sinal, eu ainda vou falar sobre esse tema, sobre o Rio 450, na série Rio Uma História, então aguardem e confiem, porque, claro, um evento desse eu não poderia deixar de falar. Olha aí este livro aqui, me rendendo mais ideias de temas. Talvez se não tivesse lido agora eu não me lembraria de uma coisa dessa que é tão mais pra frente na série Rio Uma História. Sem o objetivo de rever a historiografia carioca, buscou-se sobretudo trazer à luz outras percepções e vivências dos processos sociais da cidade testemunhados por vários objetos, procurando sublinhar a diversidade da experiência urbana. O quadro de objetos apresentados oferece um panorama abrangente da história do Rio de Janeiro, de sua fundação aos nossos dias, que se estende da imagem de São Sebastião do século XVI ao fragmento do viaduto da Perimetral que marcou a paisagem contemporânea da cidade até anos recentes. A ideia do livro foi tomar os objetos como os agentes da história. E isso é o que é interessante nesse livro. Como ele mesmo diz, cada capítulo do livro gira em torno de um objeto que serve a um recorte temático sobre uma época ou aspecto da história da cidade. A imagem dos objetos nos capítulos se apresenta como um convite ao leitor para provocar a interrogação histórica por meio do olhar. A intenção de relacionar o objeto e a cidade conduz a diversas abordagens que podem enfatizar as características materiais ou os usos que sustentavam a vida dos objetos, os processos pelos quais são incorporados aos museus e expostos, ou simplesmente explorar o seu caráter ilustrativo. O protagonista da história neste livro é o objeto. E isso foi uma coisa também que eu achei fantástica desse livro. Por isso é que eu o comprei. Além disso, ele fala também que a proposta geral do livro foi inspirada por um outro livro, A História do Mundo em 100 Objetos, escrito pelo diretor do Museu Britânico, Neil MacGregor. Só que aqui não são 100 objetos, são 45, como diz o próprio título, por causa do Rio 450, que inspirou também o projeto todo desse livro. Eu não falei de propósito o nome do autor desse livro, porque são diversos autores. Cada
capítulo foi escrito por um autor diferente. Quando e se vocês resolverem comprar esse livro, saberão os autores. Mas Amanda, contar a história com o objeto como protagonista? Como assim? Nunca vi isso na minha vida. Verão agora porque falarei sobre a terceira citação direta do livro. O capítulo que fala sobre o sino do abrigo dos órfãos. A tradição religiosa da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro assimilou e se apropriou da linguagem sonora do sino. Signo da herança cultural cristã como forma emblemática de comunicação. O protagonismo do sino na cidade foi recriado por meio de novas funções sociais. Aos toques canônicos vindos de Portugal, que convidavam os fiéis para ofícios e liturgias religiosas, as tradicionais badaladas do sino de igrejas e monastérios, anunciando as celebrações de vida, nascimentos, casamentos, batizados e da morte, funerais e enterros, foram incorporados os toques militares de prontidão, de recolher e de calamidade, que disciplinavam a população. Entre estes estava o aviso de perigo de invasão da Baía de Guanabara, alertado pela sentinela da Fortaleza de Santa Cruz e multiplicado pelo sacristão-mor da Igreja do Outeiro da Glória. E lembram-se do que eu falei já lá atrás no vídeo Construindo o Rio, se eu não me engano? Que os sinos das igrejas tinham toques diferentes para ocasiões diferentes, inclusive para alertar de invasores. A estas também vieram se somar as chamadas educacionais dos sinos, que davam sentido utilitário organizacional às aulas, aos exames, às cerimônias de formatura e demais práticas escolares, como o sino do Imperial Colégio Pedro II, suporte material da cultura escolar e registro da presença do imperador ao seu colégio. Eu estou falando do sino do colégio. Acredito que a maioria de vocês se lembre do sino do colégio como esse som aqui. Mas não se esqueçam que para os mais antigos, inclusive minha mãe me falou isso esses dias quando eu perguntei para ela, justamente quando eu estava pesquisando sobre esse tema, que o sino de antigamente dos colégios era bem parecido com o sino de igreja em alguns casos, mais ou menos assim. Digam nos comentários aqueles que ao ouvir um dos dois ou os dois sons de sinos se lembraram da aurora da minha vida, da infância querida que os anos não trazem mais. Bota aqui nos comentários que eu tô louca pra saber. Localizado no pátio interno da edificação do século XVIII para o século XIX, o sino pode ser descrito como objeto simples, utilitário, pequeno instrumento de bronze com forma de vaso cônico invertido, medindo 39 centímetros de altura do cabeçote, asa, coroa e corpo, por 30 centímetros de largura, costela e campânula, com aproximadamente 20 quilos, que produz sons graves e ou agudos quando nele se exerce percussão por intermédio do badalo, haste metálica de liga de bronze mais flexível terminada em bola, suspensa em seu interior, medindo 30 centímetros, presa em minúscula coroa de 5 centímetros, de autoria desconhecida. Em 1818, Dom João extinguiu o seminário de São Joaquim, sendo suas dependências incorporadas aos próprios da coroa, para o aquartelamento da divisão das tropas portuguesas recém-chegadas ao Brasil. Os alunos com vocação religiosa foram abrigados no Episcopal Seminário de São José, nas fraldas do Morro do Castelo, ficando os demais adidos ao corpo de artífices e engenheiros da divisão portuguesa. Os toques canônicos do sino foram substituídos pela linguagem sonora da instrução militar e dos ofícios mecânicos, reforçando a atmosfera policialesca da região sede da corte do mundo luso-brasileiro. A tradição reinventada do toque festivo do sino
foi revivida nas solenidades comemorativas do centenário de fundação do Colégio Pedro II, de dezembro de 1937 a março de 1938. Lembra-se da data de fundação do Colégio Pedro II? Eu já falei na série Rio Uma História. E fizeram parte do calendário cívico do Estado Novo, que buscava demarcar o lugar da política cultural nacionalista de Getúlio Vargas. Nesse final, vocês puderam ver que o sino é incorporado à história do Rio de Janeiro. Mostra o que aconteceu com o sino no período de Dom João VI. Um toque de sino foi substituído pelo outro, assim como o que aconteceu com o sino durante o Estado Novo. Como se esses dois períodos estivessem sendo contados da perspectiva do sino. Quando eu digo para vocês que eu uso esse livro como consulta e como objeto de estudo, daqui também saíram vários textos da aba comunidade. Quem quiser conferir, sai fofoca histórica lá religiosamente, sino religioso, toda segunda-feira de manhã. Vejam vocês mesmos, grifado, anotado, como o livro tem que ser. Ah, eu quase ia me esquecendo, não é só texto não. Em cada capítulo tem uma foto do objeto em questão do qual o capítulo está falando. E nesse caso específico, como fala do sino do abrigo dos órfãos, aqui está no meio do capítulo uma foto do sino. Com isto, encerra-se este vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal aqui embaixo. E, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!